Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu estarei hoje aqui trabalhando com vocês, como sempre tenho trabalhado, caderno do aluno, aprender sempre. Você também pode acompanhar as nossas aulas, o spoiler das nossas aulas pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. E quem viu lá no Instagram já sabe que hoje nós temos uma surpresa. Para quem viu no Instagram, não é bem surpresa, porque já sabe. Mas quem não sabe, vou apresentá-la agora. É uma conhecida de vocês. Eu posso dizer que ela é a voz feminina aqui do Centro de Mídias. Ela nos representa, fala bonito, nos representa. Quem poderia ser ela, queridíssima, maravilhosa, Jennifer, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa. Obrigada, Thay. É um prazer enorme estar participando dessa aula com essa professora incrível, com essa voz linda também, e podemos construir juntos, né, esse conhecimento e essas reflexões, não é, Thay? Ai, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, né? Porque existem algumas questões que a literatura até trata, que eu não tenho tanto conteúdo para passar para vocês, tanta firmeza, como a Jennifer tem. Vocês sabem disso, né? Sabem que ela tem essa firmeza. Então, e o Mauro está aqui no camarote nos assistindo, ele está presente aqui, porque ele não deixa o ensino médio, ele ama vocês, está ali, ó, presente, junto com a gente. O pessoal também da produção nos acompanhando, gente, é um prazer estar com vocês. E vamos a essa aula de hoje, que é qual o preço da modernidade? Presta atenção na aula. Qual o preço da modernidade? A professora Jennifer vai falar para a gente os objetivos, as habilidades, para a gente se inteirar aí no assunto. Gente, o objetivo da aula é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações, a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. As habilidades: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações e distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Essa vai ser uma aula linda também, não é, Vai Thay? ser uma aula linda, porque a gente vai situar, né? Nós vamos nos encontrar no tempo, no espaço, entender esse processo social e como ele vai aparecer na literatura, como que ele vai desaguar na literatura, na escrita, nessa produção artística, né, professora? Porque tem todo um contexto para as coisas acontecerem, não é verdade? Exatamente, porque nós sempre estamos colocando o indivíduo, né, seja ele o escritor, o artista de qualquer vertente, dentro do seu contexto social. Sim, porque aí faz todo o significado, não é verdade? Vamos, então, só relembrar a aula anterior, que a gente leu aí Paisagem número 4 e Noturno, de Mário de Andrade. Lembra do movimento, da cidade, cidade-campo, o que você prefere, aquele barulho, aquela agitação da cidade, sendo ali tratada no poema, estava ali no poema para a gente perceber essa relação do tempo, a história e o que acontece na literatura. E a Semana da Arte Moderna, que foi uma semana aí de rompimento com padrões estéticos da época, né? Com coisas que eles carregavam há tanto tempo, com coisas que a sociedade carregava há tanto tempo, e, de repente, a literatura vem para trazer isso, para quebrar esses padrões, e nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Quem é esse homem moderno? Quem é esse homem da modernidade? Então, por isso que a gente vai associar a sociologia, a história, né, língua portuguesa. E os conteúdos de hoje. Difícil ser funcionário. Se a gente falou da vida do campo, né, na vida da cidade, e agora a gente vem com funcionários, tem uma conotação, de João Cabral de Melo Neto. E depois, a Flor e a Náusea, né, de Carlos Drummond de Andrade. A flor, né, que tem o contexto aí do campo, e a náusea, do que será essa náusea, né, de Carlos Drummond de Andrade, e o contexto da Segunda Guerra Mundial, que a professora Jennifer estará aqui explicando muito, muito melhor do que eu. É claro, né, gente? Muito. E aí, para vocês também já acompanharem, tem o caderno do aluno, o cotidiano
na poesia, as atividades propostas da página 32 a 33. Vocês podem baixar o QR Code e acompanhar com a gente essa aula que está, assim, no caderno do aluno, Aprender Sempre, a aula 5, tá bom? E aí, né, a gente vem nesse contexto, sabe, Jennifer? Na aula passada, a gente trabalhou muito essa questão da cidade, do campo, dessas pessoas que saíam do campo e vinham para a cidade, essa relação, como isso aparecia na literatura. Então, a gente tem uma literatura agora que trata dessas questões, dessa agitação, desse barulho, dessa irritação, às vezes, que acaba causando aí nas grandes cidades, acaba causando no ser humano. E, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar com os alunos, então, eles vão definir para a gente, vão pensar. Você já pensou, Jennifer, o que seria modernidade para você? Vamos perguntar a eles? Vamos perguntar para eles primeiro e depois a gente comenta? Então, o que é, né? Defina modernidade em 1 minuto e a gente já volta. E aí vamos ver o que os nossos alunos e professores vão falar sobre o que é modernidade, na verdade, hein, professora Jenny? O que será que eles estão falando aí? As contribuições estão incríveis, viu, tá? Eles estão dizendo aqui que, para eles, modernidade diz respeito a novas concepções, valores opostos aos valores tradicionais, romper com a tradição, inovação, fuga da tradição, haver circunstâncias modernas. Essa coisa da fuga, né, de eu fugir, de eu sair correndo de alguma coisa que me incomoda, que eu não quero mais, que quando você foge é porque você está incomodado ou você não quer mais. Né, alguma coisa que causa isso. Interessante esse nome, fuga, que eles colocaram. E né? o aluno Diego falou atualidades. Atualidades, estar atualizado, estar inteirado, né? Não se sentir para trás. Eu estou tentando traduzir o que vocês estão falando, mas é essa impressão. A aluna Ana falou tecnologias. Olha. Tecnologias, porque na época também o bonde era uma tecnologia, né, professor? O caminhão era uma tudo era uma tecnologia, né? A luz, né, elétrica era tecnologia, já era, né? Pensa no moderno, é aquilo que nos chama a atenção em relação ao novo. Quando eu vejo uma pessoa moderna, eu olho para você, tá, eu digo, é moderna, tem estilo, traz elementos novos. Né? Eles estão buscando, dentro desses referenciais, essa discussão sobre a transformação. Ótimo, não vou falar mais nada, né? Não vou acrescentar, porque ela disse tudo. E agora vocês vão adivinhar, né? Vocês vão aí, fazer essa relação, como ela muito bem falou agora, da modernidade, mas em um outro tempo aí. Vamos lá. Quem é este homem? Veste pele de animais. Anda armado com pedras. É nômade. Quem é este homem? Eu vou deixar na tela 30 segundinhos e a gente já volta. E aí vamos à participação dos nossos alunos. O aluno Diego disse homem da caverna, o Pedro também, homem das cavernas.
A Duda também, Homem das Cavernas, Homem Primitivo. E está todo mundo falando que é o Homem das Cavernas. Está certa a resposta, professora? Você que sabe mais do que eu. É esse homem da antiguidade, né? Que tinha um tipo de desenvolvimento técnico, que produz as suas primeiras ferramentas, que está ainda passando de uma fase nômade para o sedentarismo, produzindo um novo dentro da realidade dele. Então, dentro da realidade, ele estava avançando, mas ele estava avançando dentro do limite daquilo que diferencia os seres humanos dos animais, que é a produção de cultura. Não vou falar mais nada também, né? Maravilhoso. Então, tá a resposta aí dos alunos. Homem das Cavernas, como vocês bem podem ver aí nessa imagem, que foi a única que eu consegui pegar, mas deu para entender, né? E vocês quiserem saber mais, tem a professora Luíse, que se deu aí uma aula dela, passou para a gente, um toque. Se vocês quiserem já baixar, ó, Pré-História Brasileira, os primeiros habitantes, para entender mais sobre esse Homem das Cavernas, porque a história é longa, né, professora? Então, vamos para frente. Tem outro homem aí para vocês descobrirem quem é este homem. Vamos lá. Usa armadura. Anda a cavalo. É guerreiro. Comunica-se por papiros. Quem é este homem? 30 segundos para responder e a gente já volta. Vamos lá, então. Egípcio, mesopotâmio, cavaleiro medieval. A aluna Sara também disse cavaleiro medieval. Homem da Idade Média. E aí vai. Vamos lá. Soldado romano, rei Arthur. E aí, professora, tudo isso? Don Quixote. Eles estão trazendo referenciais, né, encontrando nessa tecnologia, né, esse homem da antiguidade, esse homem da Idade Média, ele está reconhecendo pela técnica e tecnologia os elementos deste período da Idade Média e da antiguidade. Então, era aí que eles viam a tecnologia. Podem colocar já na tela para vocês verem esse homem da antiguidade, como que ele se comportava. Era o homem da guerra também, né? Acho que muita questão da guerra era muito presente. Parece que é só nessa época, não, em outras. Mas nessa... O que você me diz? E esse elemento da guerra é muito importante, né, Thay? Porque assim, nós vamos desenvolvendo as nossas tecnologias e a tecnologia ela está relacionada à palavra técnica, ela está relacionada também com a palavra arte, sabia? A arte técnica e arte. Existe a arte, criação. A arte da oratória, né? A arte da oratória é o saber falar, né? A arte da marcenaria está relacionado com um tipo de saber fazer, né? Então, veja, o homem né, que se conectam, que é justamente essa capacidade humana de construir ferramentas e de transformar a realidade, a natureza, a sua própria vida e a sociedade também. Ótimo! Vamos para o próximo homem. Quem é este homem, gente? Usa terno. Carrega uma pasta, anda de carro, comunica-se por e-mail. Quem é este homem? Acho que não precisa nem parar. Eu não vou parar, porque aqui já estão falando moderno, já estão falando executivo. O Instagram também está bombando aqui. Eu estou recebendo tudo de uma vez. Homem moderno, homem atual, contemporâneo. Misturou tudo a história aqui, professora, porque né, tem o contemporâneo, o moderno, o homem do século XX. E agora? Contemporâneo, moderno, o que é esse homem aí? Esse é um homem, nós estamos reconhecendo o homem moderno, né? Tá, essa relação com o que está dentro da atualidade. Eu achei, estou te cortando, ai meu Deus, mas sabe a Fabiana, a professora Fabi, ela falou assim que o homem atual, contemporâneo, ele se comunica por meme.
Aí, quando ela falou isso, falou, você está voltando. Então, é mais do que o e-mail, ele é mais ágil. Então, esse aí é o moderno, né, professora? Estamos o moderno, porque o contemporâneo ele está um pouquinho além. Ele está, porque vocês lembram quando que a gente se comunicava por e-mails? Quem se comunica por e-mail hoje, hein? Fala pra gente aí, conta pra gente. Vocês se comunicam por e-mail ou pelo WhatsApp, aquele outro, né? Ou por imagens, porque, gente, eu estava no grupo dos alunos da terceira série, antes de vir para cá, eu fui conhecer meme quando eu entrei no, quer dizer, me colocaram no grupo, né? Os alunos me colocaram. Quando eu vi aquele monte de imagem, eram os memes, eu nem conhecia direito, não sabia trabalhar com aquela linguagem. E eles falam numa velocidade, né? Vocês, meus queridos alunos, falam numa velocidade através de memes que não tem igual. Eles falam aqui que os alunos enviam atividades por e-mail. O professor Jorge falou que envia atividades por e-mails, entrega atividades por e-mails. Tem alguns alunos estão usando e-mail para entregar atividade, mas acho que a maioria é o WhatsApp, né? Principalmente a EJA. A EJA só o WhatsApp. Vamos lá, então, o homem moderno, como vocês podem ver, né? Esse homem que se adequa a essas novas tecnologias da época. A gente tem esse homem se adequando às novas... Sempre assim. Agora, a questão que é... A chave dessa aula é essa questão. Eu vou deixar um minuto para vocês pensarem qual o preço da modernidade. Escrevam o que vocês pensarem. A relação que vocês fizerem está valendo 1 minuto e a gente já volta. Tá, e os professores estão interagindo aqui lindamente, contribuições fundamentais sobre esse preço da modernidade. Então, vocês colocaram que a professora Suzana falou o estresse, o Josias falou tristeza, o Paulo falou dores de cabeça, perda da intimidade, supressão da própria vida, doenças psicológicas, ansiedade. Olha, vocês traduziram tudo que está relacionado à obra literária da época que nós vamos ler hoje. Então, se eu tivesse colocado o poema e falado do que fala o poema, vocês já falaram, né? Tudo que acontece, que vai ser trazido aí por esses autores dessa época, é o que vocês acabaram de retratar, que é a tristeza, a ansiedade, a angústia, né? E causando essa coisa da correria, essa coisa de eu não consigo dar conta de tanta coisa. Se isso te lembra algo, né? Só reflita. Então, isso a gente vai trabalhar melhor na hora que os textos aparecerem, que os poemas aparecerem. E a gente vai para essa pergunta, que eu vou deixar 30 segundinhos só, porque eu acho que ela vai retratar muito bem o que é. A qual fato histórico se refere esta imagem que você está vendo aí na tela? Vamos deixar 30 segundinhos, professora? Vamos lá, 30 segundos e a gente já volta. E os alunos e professores falam a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial ganhou aqui, professora. Está certo esse fato histórico? É a segunda mesmo? Exatamente, é a Segunda Guerra Mundial, tá? E esse momento histórico ele é tão chocante, né?
Então, nós discutimos, né, sobre como as pessoas, elas são também um produto da sua época, no sentido de que os contextos sociais que nós vivemos enquanto indivíduo influenciam as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. E esse é o próprio conceito de cultura. O que é cultura? Né? A cultura é toda a produção humana e existem muitas maneiras de ilustrar a cultura. Então, dentro do momento histórico em que eu vivo, o conjunto de crenças, de valores, de aspectos econômicos, políticos, a forma que as pessoas se relacionam, vão construindo esse olhar e esse sentir, né, que vai ser expresso dentro da literatura. Né? Então, é um ponto muito importante. E eu falei do cavaleiro medieval lá e da guerra, da importância que tem para a história e para a humanidade, e a gente tem esse mesmo período de uma outra forma, né? É um outro tipo de olhar, de impacto que se traz à sociedade, não é, professora? Exato, e profundamente, né, esses impactos. Hoje nós estamos vivendo o impacto da pandemia. E isso constitui, dentro do nosso universo de significados, um tipo de existir que exige da gente uma série de respostas. Né? E são essas respostas que também estarão expressas quando nós lemos um texto literário. Né? Por isso que é importante entendermos os contextos dos autores para que a gente consiga mergulhar nesses significados que eles vão construindo em sua poesia e na sua prosa. E nesse momento, então, do modernismo e Segunda Guerra Mundial, que relação que a gente consegue fazer? Qual é o impacto dessa Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, na literatura? Como que isso se encaixa? Como que isso se encaixa? Né? A Segunda Guerra Mundial tem que entender esse contexto. Né? Esse contexto da Segunda Guerra, né, que vai de 39 a 45, e até um pouco antes, com a crise econômica de 29, o mundo ele entra dentro de um contexto de grande pobreza, né, de quebra, de falência, de pessoas que não aguentam as rupturas que existem. E com a Segunda Guerra Mundial, né, que teve dentro das suas forças beligerantes, né, os aliados, que eram Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França, e o eixo Alemanha, Itália e Japão, ela produziu mais de 80 milhões de mortos. Gente do céu. Entre esses 80 milhões, né, muitos eram civis. E existe uma peculiaridade da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. A Primeira Guerra foi a última guerra de trincheiras, que a batalha ela acontecia no campo, entre aqueles envolvidos. A Segunda Guerra Mundial não. Ela envolveu o impacto e a vida dos civis, produzindo também resultado de um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos. E nós estávamos observando, né? Desde os homens das cavernas, passando pela Idade Média, até o homem moderno, o quanto essas ferramentas bélicas, essas armas, elas foram se desenvolvendo, produzindo aviões, mísseis, bombas atômicas, produzindo um tipo de conhecimento que gerou como resultado horrores. Né? Mais de 80 milhões de mortos, o Holocausto. E o que foi o Holocausto? Né? Dentro do nazismo, dentro dessa dimensão, considerava o ariano, o alemão, né, como uma raça superior. E essa ideia de um tipo de eugenia, né, de superioridade, fez com que os alemães eles criassem os campos de concentração. Né? As câmeras de gás, mais de 7 milhões de pessoas foram mortas, né? Torturadas, colocadas em situação de trabalhos escravos, de experiências científicas. Então, a Segunda Guerra Mundial ela gerou mortes de civis, gerou os campos de concentração, gerou uma produção. Teve um episódio da Segunda Guerra chamada Baby Yar, em Kiev, que em 36 horas, 33 mil judeus foram fuzilados.
Com a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, mais de 140 mil pessoas foram assassinadas. Então, a Segunda Guerra ela produziu horrores nunca imaginados, porque esse desenvolvimento bélico ele gerou, dentro de uma racionalidade perversa, a morte de uma série de pessoas. Enquanto que a modernidade, esse conjunto de transformações tecnológicas, gerou um tipo de esperança sobre o desenvolvimento e o progresso, com a Revolução Industrial, com esses avanços dessas tecnologias, a guerra ela produziu um tipo de tristeza e de uma relação em que a humanidade não é o desenvolvimento técnico, a modernidade ela trouxe como resultado também o assassinato de milhares de pessoas. E esse contexto da Segunda Guerra gerou também, como consequência, a necessidade da construção da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, produzindo a Carta dos Direitos Humanos para que as pessoas não deixassem que a humanidade passasse por tudo isso novamente. Meu Deus, hein? Quanta coisa e quanto conhecimento você conseguiu trazer em pouco tempo. Ela conseguiu trazer muito aqui para a gente, essa contribuição, dentro desse contexto, né, mundial. A gente tem o Brasil também inserido, de certa forma, com consequências aqui no Brasil. E a gente tem João Cabral de Melo. Nossa, que quebrada, né? A gente vai entrar na João Cabral de Melo Neto, trazendo para a gente como é difícil ser funcionário num período desse. Eu lembro até, porque eu sou de São Miguel Paulista, foi um bairro construído assim. Traziam as pessoas do Nordeste para trabalhar lá, eles não sabiam nem com que eles estavam trabalhando. E, na verdade, eles estavam trabalhando com matéria-prima para a guerra. E eles não sabiam, porque abriam as fábricas e traziam. Vamos falar agora um pouquinho de João Cabral de Melo Neto, que era um funcionário público, e ele escreve a vida dele, essa vida aqui, de funcionário público. Vamos lá, a leitura. Difícil ser funcionário. Nesta segunda-feira, eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me chama assim, cinemas, avenidas e outros afazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assovios, versos, flores. Como eu lírico encara a vida no poema? Eu vou dar 30 segundinhos e a gente já volta. Gente, só comenta aí para a gente se vocês querem que volte o texto na tela ou pode deixar assim mesmo, só a pergunta, porque os professores às vezes falam que não tem material. Dá para deixar só a pergunta? Então, 30 segundinhos e a gente já volta. Gente, muito obrigada pelas contribuições, são muito importantes. Vocês trouxeram aqui elementos que dizem respeito aos percalços na trajetória, sofrimento, pessimismo, trabalho rotineiro, uma vida entediante, vida triste de sofrimento, aprisionado pelas convenções sociais. Gente, é incrível, né? Na hora que eu estava lendo, até essa parte, quando fala assim, é um regimento proibindo os assovios, os versos, as flores. Quer dizer, você tem que andar num padrão que você não consegue ser você não consegue ser feliz, você não consegue interagir. Não, você tem que manter assim, ó, você está aqui, você é um funcionário, você não pode... Então, ele sentia que parecia que o lirismo da vida estava impedido ali, ele não podia se expressar, ele não podia fazer a sua poesia, o seu verso como ele queria.
Essa é a impressão que dá. E isso tem tudo a ver com a modernidade, né, com a Revolução Industrial, com um modo de trabalho, né, que exige uma gerência do tempo e da vida. É verdade. E só para passar para vocês, ele era amigo do Carlos Drummond de Andrade, ele escreve essa carta para o Carlos Drummond em papel timbrado, né, que ele trabalhava, ele era um funcionário federal. E ele leva, né, essa carta para o Carlos Drummond de Andrade, contando aí como que estava sendo essa vivência dele de trabalho, o que estava causando na mente dele, na vida dele, como ele se sentia sendo esse funcionário público, João Cabral de Melo Neto. É um poeta, né, brasileiro, diplomata, sua obra, né, vai da tendência surrealista, então ele vai meio que viajando até a poesia popular, um rigor estético, então ele é um cara que segue, mas ele é moderno, e agora? Ele segue os padrões, né, e os de rimas, apesar de ser moderno, é que a gente fala, não é? Você não acorda numa manhã e fala assim, vou ser moderno hoje. É uma tendência que vai se construindo, então ele ainda tinha alguns aspectos, sim, que traziam aí mais para essa coisa clássica, né, toda a estética, toda perfeita. Considerado, então, o maior poeta da língua portuguesa, por Mia Couto, que eu falei aqui na literatura africana, vocês se lembram de Mia Couto, e primo de Manuel Bandeira. Então, João Cabral de Melo Neto, ele vivia na pele como essa sociedade se comportava, o que trazia para ele simplesmente retratava. A literatura é isso. A gente fala, tinha uma professora minha que ela dizia que a história é a casa, a literatura é o telhado. Então, ela vem fechar tudo isso, né? Ela vem trazer a representação humana, ela vem trazer essa representação, então, humana é a hora que ele consegue soltar tudo o que ele sente. Então, a história vem, traz todo o contexto, e na hora que ele consegue se posicionar através da literatura africana, como a gente trabalhou já, literatura brasileira, como vocês estão vendo agora. Eu vou fazer uma perguntinha rápida aí. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Vocês já podem ir respondendo. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Eu já até falei dele aqui na aula, né? Já comentei. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Um pintor? Já responderam aqui, né? Que foi um poeta modernista, né? Então, ele também estava rompendo com os padrões estéticos, era amigo do João Cabral de Melo Neto. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista, cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo. Todo mundo carrega um pouquinho de Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no caminho. E agora, José, né? A escola, até a primeira aula que eu fiz, a aula para... Quando parou, né, a escola fechou, eu fiz falando do Carlos Drummond. Então, eu falei, a escola fechou, a aula acabou, e agora? Né? Você, aluno do ensino médio, o que você vai fazer da vida? E agora, José? Né? A escola fechou, a aula acabou, o povo sumiu. Então, a gente está assim, quando você falou dessa época da pandemia, faz essa conexão. E Carlos Drummond, ele é moderno, está inserido nesse contexto atual, ele é muito atual. Ele traz aquela época da Segunda Guerra e traz também para esse contexto da pandemia. Dá para associar perfeitamente, né, professora? Exato, essa realidade, né, esse sentimento de desesperança, né, essa busca por sentido diante de uma realidade que apresenta poucas transformações positivas, né? E aí essa expressão dessa tristeza e dessa melancolia. Nossa, posso falar assim, que é muito mais cobrança do que aquilo que realmente se faz, né? Muito mais cobrança, então eu cobro muito mais do que realmente o que acontece. Nós somos aquela expressão do nosso tempo, né? Então, essa cobrança do mundo e essa resposta, né, na forma desses elementos aí que a gente estuda e se emociona até hoje, né, Thay? Vamos agora para... Ai, meu Deus, para Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Flor e náusea, preso à minha classe e a algumas roupas. Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça.
O tempo é ainda de fezes, de maus poemas, de alucinações e espera. O tempo é pobre, o poeta é pobre, fundem-se no mesmo impasse. O que motiva o sentimento melancólico refletido no poema? Vocês viram que o cara, até alguma fezes, quem usava fezes em um poema, né? Vai colocar uma palavra, nossa, tem que ser bela. Ele jogou essa droga aqui e tal, chutou o balde. Que sentimento melancólico é esse? O que motiva esse sentimento? Eu vou dar 30 segundinhos e a gente já volta. Eu vou deixar o poema na tela, gente. Gente, tempos de desesperança, é isso que esse poema fala, né? Revolta, esses padrões de uma época, situações vividas em seu cotidiano, a perseguição, a censura, a opressão, a guerra, uma desesperança. Uma desesperança mesmo por essa vivência, né? Preso à minha classe, algumas roupas. Então, ao que ele tinha que mostrar para a sociedade, né? Então, eu tenho que mostrar para o social isso aqui, eu estou preso, né? E ele se sente inadequado, ele sente esse sentimento de inadequação. Isso acontece às vezes com a gente. Você sente assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que cumprir tantas regras, né? Porque de repente eu tenho uma vida na cidade, eu tenho luzes, eu tenho uma cidade agora noturna, eu tenho uma cidade com muito mais tempo e, na verdade, com menos tempo, porque se eu tenho a luz da energia elétrica, eu tenho a noite. Eu posso curtir muito mais a noite, mas, ao mesmo tempo, eu tenho menos tempo, né? Eu saio de branco nessas ruas cinzas, né? Então, assim, apesar de toda essa modernidade, existe aí a ausência de cores, melancolias e mercadorias espreitam-me. Então, é um indivíduo que se torna objeto também nesse contexto de guerra e de pobreza, né? Ele sente a sua própria essência abalada ali, ele perde a sua essência, ele traz isso para o poema, de uma forma revoltante mesmo. Aí, no final, ele fala, né? Tempo ainda de fezes, né? O tempo poeta é pobre, tempo pobre, esse tempo não rende, né? É um tempo pobre. Então, está tudo se fundindo, tudo virando a mesma coisa. Quais são as semelhanças e as diferenças percebidas entre os dois trechos do poema? Então, o que a gente percebe aí? Na verdade, os dois poemas, a gente já falou de algumas semelhanças aqui, já pode até comentar, né? Sim. Os dois estavam revoltados. Sim. Os dois se sentiam inadequados. Essa inadequação é relacionada com um período, né? Um período de grandes desesperanças sobre um tipo de desenvolvimento de tecnologia, de trabalho, dessa funcionalidade que gera e que causa os terrores de uma guerra. Então, é impossível a gente passar sem ser abalado, atingido por uma situação tão grave. Eles apresentam isso, né? Verdade. E a gente já tem mais uma pergunta, mas eu vou só jogar na tela, não vai dar tempo. Os dois poemas foram escritos na época aí do final da Segunda Guerra Mundial. De que forma esse contexto histórico está representado nos poemas? Eu acho que durante a aula a gente explicou tudo isso, né? Ele traz essa coisa da guerra, está nos poemas, o preço da modernidade. Então, qual é o preço de eu ter luzes, de eu estar lá no Teatro Municipal, né? A Semana da Arte Moderna, que foi muito boa, claro, eu não estou aqui desfazendo de forma alguma, e sim enaltecendo, porque ela sim veio representar o que realmente... Vamos romper com esses padrões aí, chega de padrões, eu não aguento mais, vamos tentar buscar o novo, vamos tentar nos alinhar a essa novidade, porque não dá mais, a gente não aguenta mais, não é isso? Ao mesmo tempo que tem toda essa urbanização, essa industrialização, esse desenvolvimento tecnológico desemboca na guerra, nas
nas armas e nas mortes, né? Então, dá para ser triste com luzes, né? Olha, dá para que poetiza e dá para ser triste com os... Como se vivia na Segunda Guerra Mundial? Você vai pensar, né, como que era a vida na Segunda Guerra Mundial? Imagina esse contexto, vai pensando nisso, refletindo durante a... Como que era essa vida? Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco isso, né? De quem estava na guerra lá, literalmente, e quem sofria as consequências da guerra, né? Sim, esse é um tema para dar continuidade, né? Em outras aulas. Gente, então aí respondam às atividades do caderno do aluno, Aprender Sempre, 32 a 33. Tem outra aula da Luísa, Egito Antigo, se quiser ver também. E compartilhe com a gente as impressões que vocês tiveram, língua portuguesa, CMSP, _ EM, eu no CMSP, leitura CMSP. Olha, eu não tenho como te agradecer, você abrilhantou essa aula maravilhosa. Eu só tenho que te agradecer. Você é incrível, brilhante, inspiradora. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, professores, alunos. É um prazer estar com vocês. E até a próxima aula. Não se esqueça de avaliar a nossa aula e a gente se encontra aí na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.